21. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Ezequiel, capítulo 39, versículos 1 ao 8. Comentários. Farei com que voltes. Quando Gog vir para a Palestina nessa época, ele voltará e será completamente destruído. O resultado não será, portanto, quando ele invadir a Palestina 3 anos e meio antes, ou no meio da 70ª semana de Daniel, para dominar Jerusalém e o templo judeu como sua capital. Deus permitirá que ele expulse os judeus da Palestina e ocupe o país deles por aproximadamente 3 anos e meio na última parte do período de 7 anos de tribulação. Então, durante essa época, Deus levantará novos inimigos do norte e do oriente dos 10 reinos de Gog para mantê-lo ocupado na guerra, para que não possa se concentrar na total destruição de Israel. Ao final desses 3 anos e meio, após conquistar estes inimigos, ele colocará as nações contra Israel e Jerusalém, para fazer aquilo que pretendia no começo. Mas, antes de levar tudo de Jerusalém, ele será derrotado pela segunda vinda de Cristo. Esse é o tempo em que ele deixará seu desígnio e seus exércitos serão destruídos, menos uma sexta parte. O exército do anticristo virá do norte para a Palestina, como fizeram os assírios, babilônios, gregos e outros no passado. A Síria fica ao norte da Palestina, e um exército da Babilônia viria do ocidente por meio desse país, e então do sul para a Palestina, para evitar o deserto. Gog e seus poderosos exércitos serão destruídos nessa época, um fato que prova que os capítulos 38 e 39 referem-se ao Armagedon e ao segundo advento de Cristo. Aves. A mesma profecia como aparece nos versículos 17 ao 20, Mateus 24, versículos 27 e 28, Lucas 17, do versículo 34 ao 37, e Apocalipse 19, do versículo 17 ao 21. As aves e os animais da terra comerão literalmente a carne e beberão o sangue dos milhões de mortos no Armagedon. A face do campo refere-se a toda a terra da Palestina e aos países vizinhos, onde as hostes dos exércitos de todas as nações, sob o governo do Anticristo, serão mobilizadas, mas, sobretudo, aos montes de Israel. 3 resultados do Armagedon. 1. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. 2. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. 3. Os gentios saberão que eu sou o santo em Israel. O dia deve ser considerado literalmente, em vez de ser contado como um período, um número de dias, pois em Zacarias 14, 7 é claramente mencionado como um dia, significando que a batalha do Armagedon durará apenas esse tempo. 22. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue,
comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Ezequiel capítulo 39, versículos 17 ao 21. Comentários. Dize, essa é exatamente a mesma ordenança e diz respeito à mesma coisa que Apocalipse 19, versículos 17, 18 e 21. Refere-se ao chamado de todas as aves e animais do campo para comerem os cadáveres dos homens e dos animais mortos na batalha do Armagedon. As duas passagens falam da ceia, dos grandes sacrifícios e da minha mesa que Deus preparará sobre os montes de Israel, onde as aves e os animais poderão vir para comer até estarem satisfeitos e beber até se embebedarem. Jesus fez referência à mesma coisa quando disse: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Outras traduções trazem abutres. Mateus 24, versículo 28. E, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 17, 37. É possível que isso não se refira a nenhuma batalha antes do Armagedon entre a Rússia e Israel. Refere-se somente à época da batalha do Armagedon, quando Cristo vier literalmente ao planeta Terra com seus anjos e santos ressurretos, para assumir os governos deste mundo e reinar sobre eles por toda a eternidade, conforme descrição em muitas passagens bíblicas. Aves. Isso deveria colocar a questão acima de qualquer suspeita quanto ao que se faz referência. Alguns defendem a ideia de que Mateus 24, versículos 27 e 28, e Lucas, capítulo 17, dos versículos 34 ao 37, se referem ao arrebatamento dos santos para se encontrarem com Cristo nos ares. Mas isso é impraticável, pois nenhuma explicação poderia fazer com que as aves de toda espécie e animais do campo significassem santos. Entretanto, os versículos se tornam literalmente simples e claros quando os consideramos de forma literal. As aves e os animais comendo o cadáver daqueles que foram mortos no Armagedon. 8 itens do menu das aves e animais. 1. A carne dos poderosos. 2. O sangue dos príncipes da terra. 3. A carne e o sangue dos carneiros. 4. A carne e o sangue dos cordeiros. 5. A carne e o sangue dos bodes. 6. A carne e o sangue dos bezerros. 7. A carne e o sangue dos cavalos. E 8. A carne e o sangue de todos os homens de guerra. 23. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45. Comentários. Nos dias dos 10 reis, simbolizados pelos 10 dedos da imagem, versículo 41 ao 45, e pelos 10 chifres das bestas de Daniel 7, versículos 7, 8, 23 e 24, Apocalipse 13, Apocalipse 17, do 12 ao 17. O Deus do céu levantará um reino na terra que nunca será destruído.
esmiuçará os reinos dos 10 reis e os consumirá, e esse reino durará para sempre. Isso prova que os 10 reis estão ainda no futuro, sendo que não poderiam ter sido as 10 tribos bárbaras que derrotaram o antigo Império Romano no quarto e no quinto séculos depois de Cristo. Como prova de que os 10 reis surgirão no futuro, veja, foram 10 reis, não 10 tribos bárbaras. Esse texto será exposto apenas para a conferência. Observe no título do texto em 2:41, que são os pés de ferro e dedos de barro, que é o sétimo império mundial, a Roma renascida, e 2:44, que um outro reino é o sétimo, e o reino de Deus o nono. Não existe um oitavo reino mencionado em Daniel 2, mas ele existe em Daniel 7, versículos 23 e 24, Apocalipse 17, do 9 ao 11. Daniel não vê um pequeno dedo saindo dos 10 dedos, arrancando fora 3 dos outros pela raiz. Mas em Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 19 ao 24, existe um pequeno chifre saindo dos 10 outros e depois deles. Alcançou poder conquistando 3 deles e o restante dos 10 reis que a ele se submeteram sem necessitar de guerra. Esse é o mesmo de Apocalipse 17, do 9 ao 17. Os 10 reis deram seu poder à besta, cujo reino se tornou o oitavo. O sétimo é aquele que saiu dos 10 reis, tornando-se um reino independente e separado. O oitavo reino saiu dos mesmos 10 reis, que não permaneceram muito tempo independentes. Continuou submetido ao poder da besta por 42 meses. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 ao 8 e capítulo 17, do 9 ao 17. A pedra é um símbolo do reino do Deus do céu, chefiado por Cristo em sua segunda vinda. Fez saber ao rei: estes são os eventos que acontecerão desde os dias de Nabucodonosor até a eternidade, quando o Deus do céu reinar na terra.